1 Coríntios capítulo 15, nós iremos ler do verso 1 até o verso 10. O verso 11. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 1 até o verso 11. Lembrando, eu leio na Nova Atualizada, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 1. Nos diz a palavra: Irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês. A menos que tenha crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais ainda a maioria vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Perdão, gente, me perdi aqui. Mas pela graça de Deus, verso 10, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creem. Até aqui. Queridos, dentro da história da igreja, que a gente chama de história da igreja, tem aquilo que a gente chama de credo ou o creio. O que é isso? São expressões de fé. É a ideia de você expressar uma ideia na crença, alguma coisa que você acredita. Então, o credo apostólico, como alguns já ouviram falar, é o que os apóstolos ensinaram a respeito dele. E aí você passa uma forma, não é uma oração, mas é uma crença, como uma espécie de catecismo. Então você tem os catecismos, por isso a expressão credo. Alguns vão dizer que o credo mais antigo que nós vamos ter foi esse que nós lemos, que Paulo vai ensinar à igreja, que Paulo vai orientar a igreja. Olha, o que nós cremos a respeito de Jesus Cristo. E aí nós encontramos isso em 1 Coríntios 15. Bem básico, sim, mas o que nós cremos que as Escrituras ensinam a respeito dele. E o que eu quero trazer como mensagem hoje? O Evangelho. De uma forma, talvez resumida, mas a ideia de o Evangelho. E olhando para esse texto e olhando para algumas coisas das maiores religiões do mundo, quando tirando o cristianismo, a maior religião do mundo é a fé cristã, englobando todas as suas expressões denominacionais e expressões doutrinárias, contando a igreja ortodoxa, católica ortodoxa, a igreja romana, católica romana, as igrejas protestantes, as pentecostais, todas as expressões de fé cristã. A maior fé no mundo é a fé cristã, seguida do Islã. Depois nós vamos ter hinduísmo, budismo. São as maiores religiões do mundo. Só que cada religião tem um parecer e ensina algo sobre a pessoa de Jesus. Cada uma delas tem a sua ideia a respeito do que eu penso, o que eu entendo a respeito de quem é Jesus, ou o que eu entendo do Evangelho. A pergunta é, mas o que é o Evangelho? Esse é o ponto. E cada um dá o seu parecer. Maomé viveu e morreu, continuou morto. Nós vamos ver que Buda viveu, morreu e continua morto. Assim como outros
líderes religiosos que se tornaram expressões do mundo e referências, viveram, se tornaram grandes líderes, morreram e continuam os mortos. A questão de nosso Cristo, não. Jesus morreu sim, mas como esse texto nós vamos ver a respeito dele, de que ele foi ressuscitado, foi visto por Pedro, o texto que nós lemos cita Cefas, que é a ideia de Pedro também, foi visto por Paulo, foi visto pelos apóstolos e por mais de 500 testemunhas depois de ressuscitar. Mais do que isso, na igreja nós ouvimos a expressão evangelho. Mas o que é evangelho? Traduzindo a palavra evangelho, nada mais do que significa boas novas. Só isso. Boas novas. Mas essas boas novas, boas novas de Jesus. Mas para falar das boas novas de Jesus, significa que nós ouvimos também as más notícias. E a má notícia começa dentro de um jardim, que é o jardim do Éden. E no jardim do Éden é que a coisa complicou, porque o primeiro homem ele se rebela, ele cria uma rebelião contra Deus. E nessa desobediência, ele representando toda a humanidade, ele acaba pecando, desobedecendo contra Deus. A ideia de pecado, nós temos uma ideia que não é algo muito distante. Pecado é um negócio meio coisa de religioso. Tem a ideia de pecado como que uma doença contagiosa transferida de pais para filhos. E desde o primeiro Adão, todos vão sendo contaminados por essa doença genética. Por isso que nós não conseguimos então nos livrar dela. Por isso que por mais que nós nos cuidemos, nós não conseguimos nos livrar do pecado. Romanos vai dizer, portanto, por um só homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado, a morte, assim a morte passou sobre todos os homens. Homens aqui não é gênero masculino, mas é a ideia de humanidade, pois todos pecaram. Só se parasse só por aí a má notícia, tranquilo. Só que a má notícia não termina só aí. A morte ela afeta e afeta não somente no físico, mas também no espiritual. E existe o chamado morte eterna, que é depois dessa vida. Por isso que a má notícia não é algo só simplesmente uma nomenclatura religiosa. Por isso falar de evangelho não é falar de religião. É diferente. Falar de evangelho é falar de salvação. Por isso, o antídoto para resolver a questão da doença do pecado se chama Jesus Cristo. Falar da doença do pecado é entregar a vida a Cristo, porque Ele morreu no nosso lugar, Ele viveu, Ele morreu e ressuscitou, diferente dos outros líderes religiosos. Ele não é como Maomé, que o seu túmulo está lá, o seu corpo também está lá. Ele não é como Buda. Não. Ele não é como o fundador do hinduísmo, não. Ele ressuscitou, você não sabe onde está o corpo dele. Foi um grande líder, sim, mas mais do que isso, ele foi o Filho de Deus. E ele morreu para que nós tivéssemos vida eterna. Essa é a maneira mais básica e simples da apresentação do Evangelho que eu acabei de fazer. Explicando para você o que é evangelho, o que é a boa notícia, o que é a má notícia, e para da má notícia, a solução para a má notícia, Cristo Jesus. Existem muitas igrejas que oferecem treinamentos para as pessoas, para oferecer vários métodos de evangelismo, da forma como nós podemos apresentar o evangelho às pessoas. Independente do método que se use, a mensagem não se altera. A mensagem é a mesma. Quando você vai para falar do evangelismo, você não anuncia uma denominação, você não anuncia uma religião, porque isso não tem poder de transformar as pessoas. Você anuncia Cristo. O evangelho é Cristo, Cristo é o evangelho.
Quando você fala do Evangelho, você está falando de Jesus. Quando você está falando de Jesus, você está falando do Evangelho. Não é o fato de pertencermos a uma denominação que faz com que nós sejamos salvos. Primeira coisa para nós pensarmos, olhando para esse texto, Deus tem uma mensagem para nós, ou Deus tem uma mensagem para você. Verso 3 e verso 4 do texto de Coríntios que nós lemos, diz o seguinte: antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E eu vou dividir esses versículos aqui no nosso primeiro ponto em 3 partes. E a primeira parte é a revelação sobre a morte de Jesus, para nós irmos compreendendo melhor sobre a questão do Evangelho. E a questão é: Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Na noite de quinta-feira, antes da sexta-feira da paixão, quando eles estavam no jardim do Éden, Jesus orou em agonia, e então acontece que, depois de muita oração, Judas o trai, e é traído por um beijo. Chega então Pilatos, sexta-feira, e finalmente a multidão, e eles vão, e Jesus é preso, e Jesus é morto. E quando Jesus é julgado, o julgamento não é justo. O povo vai gritar e vai dizer ao povo: quem vocês querem que eu solte? E o povo vai dizer: crucificam, solta Barrabás. Às vezes nós temos o hábito de dizer assim: se eu tivesse lá, faria diferente. Faria nada. Faria nada. Eu e você, a gente ia fazer a mesma coisa. Se nós estivéssemos no jardim do Éden, nós tomaríamos a mesma decisão que Adão. E se nós estivéssemos no lugar do povo, olhando para Jesus e escolher Barrabás e Jesus, nós escolheríamos Barrabás. Barrabás é um revolucionário da época. Jesus é açoitado pelos romanos, é sentenciado à morte, crucificado. O pior tipo de morte, então, da época que poderia existir. Dizem os especialistas que é o tipo de morte, uma das mortes mais agonizantes. Até então, a notícia que eu tenho, a morte mais agonizante é uma pessoa morrer em chamas, pegando fogo. O pior tipo de morte que a pessoa pode morrer. Extremamente agonizante. A cruz, na época, era uma das piores, a pior que existia. Jesus foi forçado a carregar a própria cruz. E lá eles cravam seus pregos nele. E na cruz Jesus faz algo que ele dá o grito: está consumado, tetelestai. Em outras palavras, está pago, está feito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A mensagem que Deus tem para mim e para você é que Jesus morreu, sofreu e morreu por você. Essa é a cruz para que nós pudéssemos ser libertos da amarra da doença do pecado. Segunda coisa que nós olhamos para esse texto: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. A questão da sepultura. Um é a morte, a questão é a sepultura. Depois de Jesus ter morrido, os soldados vieram, perfuram então o lado de Jesus, do seu lado sai água e sangue. José de Arimateia foi a Pilatos, pede o corpo de Jesus, e Jesus tem que ser colocado em um túmulo emprestado. Não era nem dele. O enrolam em um lenço, e os discípulos secretos que o seguem de longe, então, veem Jesus, enterram Jesus, que a ideia de enterro que nós temos hoje é diferente. A nossa ideia é uma ideia de colocar sobre a terra. A ideia que eles têm é uma espécie de caverna. Aqui tem a melhor ideia, que é a ideia de caixão. Você coloca numa gaveta. É como se fosse uma pequena peça, um pequeno quarto, e você guarda a pessoa lá dentro. Você não enterra literalmente. Esse foi o sepultamento do nosso Senhor. Matthew Henry, famoso comentarista, muito conhecido,
Ele diz que enquanto no jardim do Éden, nós vamos ver Adão perdendo, Jesus triunfa sobre a morte no mesmo jardim. Jesus morreu e foi sepultado. Para que seus seguidores parecia o fim de tudo. Acabou. O nosso mestre que fez tantos milagres, o nosso mestre que fez tantas coisas, que sexta-feira terrível. Acabou a esperança. Mataram o mestre. Só que existe um outro fato. Versículo 4 do nosso texto base. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. É a questão da ressurreição. E no domingo Jesus ressuscita. As mulheres vão então até o túmulo de Jesus e a pedra está removida. E o primeiro pensamento é: os inimigos de Cristo roubaram o seu corpo. Os opositores levaram o mestre embora e elas começam a chorar. A tumba está vazia. Mateus 28, 5 e 6 vai nos dizer o seguinte: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Eu sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele não é como um dos mártires, ele não é como um dos revolucionários, ele não está trazendo religião, ele é o Filho do Deus vivo. Não é o homem na busca de Deus, encontrando um caminho, uma filosofia religiosa que faça sentido. É Deus que se encarna e se faz homem. É Deus que se humilha para se encaixar dentro de um corpo humano para poder resgatar o homem. Enquanto que nós, como seres humanos, temos um ego tão grande que tentamos buscar a grandeza e queremos ser deuses. Mas o Deus verdadeiro, ele se humilha para nos resgatar. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Deus tem uma mensagem para todos nós. Para uns é revelação, porque nunca talvez tenham ouvido a respeito de um evangelho ou de Cristo. Para outros é lembrete. E aí eu entro na questão do porquê é lembrete. Verso 1 e verso 2. Verso 1 e verso 2 nos diz: irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês. Paulo começa o capítulo 15 falando à igreja de Corinto, dizendo: irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês. Paulo vai falar a respeito disso porque alguns da igreja estavam esquecendo, da igreja de Corinto, estavam esquecendo qual era a mensagem do evangelho. Eu acho que não é muito diante dos nossos dias. Quantas igrejas nós conhecemos? O último censo que eu havia visto, existiam no mundo pelo menos cerca de 20 mil denominações evangélicas. E o evangelho que nós anunciamos como igreja, nós estávamos falando isso hoje na escola dominical, é o evangelho de vem, você vai ser curado. Aí Jesus é curandeiro, é o milagreiro. Vem, a sua vida financeira vai melhorar. Jesus virou agora gerente de banco, consultor financeiro. Vem, seu casamento vai se resolver. Vem que a sua vida amorosa vai... Aí Jesus virou terapeuta, vou falar, conselheiro amoroso. Vem que nós anunciamos toda a espécie de Jesus, menos o que salva. As pessoas vêm para a igreja e elas saem da igreja e a gente pergunta: o que foi que aconteceu? Porque nós não anunciamos o evangelho. Nós queremos falar de um Jesus que cura, nós queremos falar de um Jesus que resolve as coisas, mas nós não anunciamos o Jesus que salva. Paulo está falando aos irmãos da igreja: venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês. Qual é o evangelho? O evangelho da salvação. Precisamos lembrar
onde nós estávamos quando o nosso Senhor nos salvou. Precisamos lembrar onde nós estávamos, pessoas talvez sem esperança, vazios de sentido. Precisamos lembrar um momento em que o nosso Mestre chamou o nosso nome e que essa mensagem bateu em nossas vidas e o nosso coração se mexeu e alguma coisa aconteceu dentro de nós e isso faz sentido. Essa mensagem é diferente daquilo que eu já ouvi por aí, de tantas outras coisas. Precisamos lembrar porque Cristo morreu e Ele está vivo. Precisamos lembrar do amor de Cristo por nós, deve ser a principal motivação de irmos para Ele. E se você está com o seu coração frio, com a sua vida com Deus, talvez não lá muito bem, eu quero dizer a você, o mesmo que o Senhor falou à igreja de Éfeso em Apocalipse 2:5, lembra-te, portanto, de onde caíste, arrepende-te e faz as primeiras obras. Se você está esquecendo o que é o Evangelho, lembra-te, portanto, onde caíste, arrepende-te e faz as primeiras obras. Deus tem uma mensagem para todos nós. Para uns é a revelação do Evangelho, para outros é um lembrete, mas de todos nós é pedido mais. Segunda coisa, Deus tem uma oportunidade para nós. O verso 13: antes de tudo, entreguei a vocês também recebi que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e a oportunidade é a salvação em Jesus Cristo. Talvez alguém que esteja nos assistindo, talvez alguém que nunca tenha ouvido a mensagem da salvação, e a mensagem da salvação e a oportunidade que Deus está te dando hoje é o dia de você entregar a vida a Cristo Jesus. Se você ainda não tem essa convicção, será que eu sou salvo? Será que de fato eu entreguei a minha vida a Jesus? Eu quero dizer, hoje é esse dia de você tomar essa decisão na sua vida. Ele morreu por você, Ele morreu por todos nós, mas agora cabe a você seguir o Mestre. É essa oportunidade que Ele está nos dando. Ah, mas eu creio que Deus existe. Ah, mas eu acredito em Jesus. Eu não estou falando de Jesus da religião, do que o Espiritismo ensina. Eu não estou falando daquilo que o Islamismo ensina. Eu não estou falando daquilo que o Budismo ensina. Eu não estou falando daquilo que o Presbiterianismo, as religiões ensinam. Eu estou falando daquilo que é a mensagem do Evangelho contido nas Escrituras. Porque toda religião, toda filosofia religiosa tem o seu parecer, as suas interpretações. Romanos 10:9: se com a boca confessar a Jesus Cristo como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Cada um de nós temos as nossas interpretações. Qual que é o Deus diferente? Se nós cremos em um Deus só, porque o Deus do Islã e o Deus do judaísmo é diferente do nosso? Romanos 10:9: se com a boca confessar a Jesus Cristo como Senhor e com o seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Não existe outro caminho, não há outra filosofia religiosa, não há outra religião que te leve a ser salvo. Pode dizer, eu creio em Deus, sim, pode crer, mas se não confessar a Jesus, não é salvo. Terceira coisa, Deus tem um plano para você. Versículo 10, desse mesmo texto. Mas, pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Senhor, quando Paulo encontra com o Senhor no caminho de Damasco, em Atos 9:19, quando ele de fato vê o Senhor ali, 9. Paulo tem a visão de Jesus, e Deus, o Cristo,
o chama para a causa, o chama para o Evangelho, Cristo dá um propósito para ele. E todos ficam assustados, capítulo 9 de Atos, porque a notícia é que o perseguidor da igreja agora está pregando aquele a quem ele perseguia. E ninguém está querendo tirar provas dos 9. Quem é que vai receber Paulo? Porque Paulo tem um documento das autoridades para prender as pessoas que seguem o caminho do Jesus o Nazareno. Quem é o louco de receber esse cara em casa? Aí o Senhor tem que se revelar a um cara chamado Ananias, capítulo 9, verso 15, e o Senhor vai dizer a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Aí Ananias vai lá, chama Paulo para perto, porque Deus revelou para ele, acolhe Paulo, e Paulo fala o que aconteceu com ele, e então Ananias vai dar testemunho à igreja de que esse perseguidor de fato se converteu a Cristo Jesus. Sim, o Senhor queria que Paulo alcançasse o mundo dos gentios, daqueles que não eram judeus, com a mensagem do Evangelho. Por isso Paulo vai ser conhecido como apóstolo dos gentios, pregando a mensagem da salvação. Interessante que no capítulo 1 de Atos, verso 8, quando Jesus vai para ressuscitar, ele diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minha testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Talvez, lendo o texto, a gente possa ser testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Vou fazer a minha tradução aqui. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Rio Grande, quanto na Judéia, São José do Norte, Pelotas, Samaria, até os confins da terra. Vocês serão testemunhas aqui, nas cidades vizinhas, Camaquã, Mostardas, Juí, diz o nome de outras cidades aí. São Leopoldo, está um pouco mais longe, até os confins da terra. Porque o poder que é dado pelo Espírito Santo é testemunho. Vocês receberão poder para testemunhar do meu nome. Para aqueles que nasceram de novo, essa é a questão. Para aqueles que entregaram a vida a Cristo Jesus, esse é o plano que Deus tem para nós, o qual anunciar o Evangelho, testemunhar do Evangelho aonde nós formos. Tem pessoas que ficam numa crise existencial: qual que é o plano de Deus para a minha vida? Eu não sei qual que é a vontade de Deus para a minha vida. Se você está nessa crise, está aqui a sua resposta. Vá pregar o Evangelho. Vai anunciar o Evangelho. Não é bem isso que eu queria, não. Você perguntou o que Deus tem. O que Deus tem para a sua igreja, para aqueles que querem servi-lo, de fato vá pregar o Evangelho. Perca a sua vida no anúncio do Evangelho. Aonde? Mas não sei aonde, pastor. Aonde você pode. Mas saia dessa crise. Saia dessa crise. Jesus espera que seus discípulos sejam testemunhas ao redor do mundo com o Evangelho da graça salvadora. Ouvindo certa vez um pastor que estava de férias viajando com sua esposa, nosso Brasilzão, povo religioso, e lá pelas tantas, enquanto estava na rodovia, ele vê um homem caminhando. Ele percebe que esse homem já está há muito tempo caminhando. Ele com uma cruz feita de madeira, uma cruz de uns 5 metros de comprimento, e as pessoas iam lá, colocavam mensagem, colocavam um fosfolado, colavam na cruz. E no ponto da cruz tinha uma roda para ajudar. E ele levando aquela cruz, porque ele havia feito uma promessa, e ele estava indo pagar essa promessa. Esse pastor passou por aquele homem, olhou, lá na frente só veio essa palavra no seu ouvido: Tetelestai,
tetelestai, está pago, está consumado. E ele fala do arrependimento, do porquê que ele não parou o carro. E não voltou para aquele homem e disse: meu filho, você não tem que pagar nada. Porque o Evangelho de Jesus é de graça. Já foi consumado, já foi pago na cruz do Calvário. Não tem que pagar nada. Deus tem uma mensagem para você. Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Para alguns de nós talvez seja revelação, para outros é lembrete. 2. Deus tem uma oportunidade para você. Você que nunca recebeu a Cristo Jesus, a sua oportunidade de nascer de novo, entregando a vida a Cristo Jesus, essa noite. Deus tem um plano para você. Deus não salvou ninguém simplesmente para ficar enchendo o crédito ou esquentando o topo. Ele nos salvou para anunciarmos a mensagem que transforma vidas, que transforma pecadores perdidos, desgraçados, em filhos do Altíssimo, santos e transformados. Vamos orar? Não sei se aqui ou em casa alguém esteja assistindo. Se você não entregou sua vida a Cristo Jesus, eu faço um convite para você nessa noite. Que eu estou convidando você a entregar a vida a Cristo e não se tornar membro de uma igreja simplesmente. Mas é confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E renunciar ao estilo de vida que talvez você vive, para viver a vida segundo aquilo que Jesus deixou. Eu quero convidar você a rever os seus conceitos para viver os conceitos que Cristo Jesus deixou. A deixar a religiosidade que você talvez esteja vivendo, para viver o Evangelho que Jesus deixou, o Evangelho da graça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqueles que talvez nunca ouviram a mensagem do Evangelho, que o Senhor trabalhe nessas vidas, que eles possam compreender essa mensagem e de fato, de verdade, o Espírito Santo possa conduzi-lo à tua presença. Ó Deus, para outros, que nós não possamos ser como alguns da igreja de Coríntios, que estavam esquecendo essa mensagem do Evangelho. Mas que o Teu Santo Espírito, Senhor, incendeie o nosso coração, quebre o nosso coração, Senhor, e possamos, ó Deus, ser chacoalhados pela Tua presença e viver cada dia mais e mais na Tua presença. Para que todos possamos cumprir um propósito daquilo que o Senhor quer que nós venhamos a cumprir, que é viver e testemunhar desse Evangelho aonde nós formos. Fala as nossas vidas, fala os nossos corações, que não seja simplesmente, ó Deus, um mês de missões, um mês de agosto, mas que possamos viver essa mensagem dia após dia, mês após mês, até o dia em que nós nos encontrarmos contigo, ou até o dia que o Senhor vier nos buscar. É o que nós te pedimos.